A contagem regressiva para a destruição total começou oficialmente. Os Estados Unidos acabaram de impor ao regime iraniano um ultimato devastador de 48 horas. Reabra o Estreito de Hormuz, ou os Estados Unidos vão vaporizar completamente toda a rede elétrica do Irã. Como se isso já não fosse ruim, agora a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos parecem estar finalmente se preparando para entrar na luta. A guerra está escalando para um ponto que o Irã não previu. Os países do Golfo estão cansados dos ataques iranianos. Na verdade, países como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos expulsaram funcionários da embaixada iraniana e estão expulsando o adido militar iraniano. A Arábia Saudita diz que o Irã agora violou o acordo de paz de 2023 mediado pela China. E, por causa disso, o relacionamento pode sofrer muito. Após a divulgação da declaração, os funcionários iranianos tiveram 24 horas para sair do país. O momento dessa decisão é crucial. Ontem, ministros das Relações Exteriores árabes e muçulmanos se reuniram em Riad, na Arábia Saudita, para discutir medidas contra ataques iranianos. Adivinha só, nessa reunião tivemos o ministro das Relações Exteriores da Turquia e ele, na verdade, estava em ligação com o ministro das Relações Exteriores do Irã durante toda a discussão, só para garantir que o lado iraniano estivesse presente nesse encontro. Mas sabe o que o Irã fez durante a reunião? Lançou mísseis balísticos na cidade onde estavam os ministros das Relações Exteriores. Claramente, isso foi para passar uma mensagem, mas não parece que os planos do Irã realmente funcionaram. Até a Turquia está ficando cansada das artimanhas iranianas. É por isso que o ministro das Relações Exteriores da Turquia anunciou ontem que os países do Golfo deram seu último aviso ao Irã. Se os ataques continuarem, eles serão obrigados a retaliar. Agora, o motivo desse aviso é bem óbvio, e tenho certeza de que muitos de vocês já imaginaram. Esses países do Golfo estão se perguntando por que o Irã está mirando neles. Eles não têm nada a ver com essa guerra. Na verdade, até recentemente, eles nem permitiam que os Estados Unidos usassem o espaço aéreo ou as bases do Golfo para realizar ataques contra o Irã. Apesar de tudo, esses países estão sendo fortemente atingidos. Vamos ver os números. O Irã atingiu os estados do Golfo 400 vezes mais do que atingiu Israel. E Israel é um país que está realmente lutando contra o Irã. Agora, apesar disso, faria sentido se o Irã estivesse especificamente mirando as bases dos Estados Unidos nesses países do Golfo. Mas eles nem estão fazendo isso, porque fora o primeiro dia dessa guerra, essas bases estão muito bem protegidas. Por isso, não vemos muitas notícias e vídeos de bases atingidas. Segundo os Emirados Árabes Unidos, 80% dos mísseis e drones iranianos destinados ao seu território atingiram alvos civis, como aeroportos, portos, shoppings e refinarias. Não bases dos Estados Unidos alvos civis. Então, só na semana passada, vimos Israel atacar um campo de gás iraniano e o Irã retaliou atacando um campo de gás do Catar. O Catar não se envolveu no ataque e perdeu 20 bilhões de dólares. Nada disso faz sentido para ninguém, especialmente para os países do Golfo. Tudo faz sentido ao perceber que o objetivo iraniano é apenas garantir que toda a região entre em conflito. E se eles tivessem a capacidade, tentariam garantir que o mundo inteiro pegasse fogo. É exatamente por isso que os países do Golfo estão se preparando para retaliar. E isso é importante porque se a Arábia Saudita realmente retaliar, então essa guerra vai se expandir dramaticamente. No ano passado, a Arábia Saudita e Paquistão firmaram um pacto de defesa similar ao da OTAN. Ou seja, se um país for atacado e decidir retaliar, então o outro país deve ajudar. Sabe o que isso significa? Ouça só. Os sauditas decidiriam entrar com força total nessa guerra. O Irã, com certeza, vai ser o maior perdedor, porque a Arábia Saudita vai ativar seu acordo bilateral de defesa com o Paquistão e vai mobilizar o mundo árabe e muçulmano. São mais de 50 países muçulmanos com um só objetivo: colocar o Irã em seu lugar. Por isso, o que menos queremos é entrar nessa guerra. E queremos uma solução política de qualquer maneira. Definitivamente, o melhor resultado seria o Irã abrir mão das 3 principais exigências ou dos 3 principais problemas, que são as milícias, as ambições nucleares e também os mísseis balísticos. Haverá uma maneira pela qual os americanos e os iranianos encontrem um caminho para salvar a reputação iraniana e fazer com que essas 3 exigências sejam cumpridas sem declarar rendição total.
Isso seria o ideal. Vamos falar sobre o que ocorreu ontem em Israel, pois isso é realmente relevante. 2 eventos com muitas vítimas, porque os mísseis iranianos não foram interceptados pelas defesas aéreas israelenses. Agora, antes de entrarmos nos detalhes, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal, porque toda vez que falamos sobre mísseis atingindo alvos, o YouTube restringe os vídeos, já que isso deixa de ser interessante para os anunciantes. Então, o seu apoio realmente nos ajuda bastante. Agora vamos lá. Parece que ontem foram relatados impactos diretos com ogivas pesadas em áreas povoadas em Israel, porque a defesa aérea falhou. Temos alguns vídeos. Dá uma olhada. E aí, o que achou? Essa é a primeira parte. Wow! Wow, that is crazy. I just get... Wow! 2 cidades no sul de Israel foram atingidas, Arad e Dimona. No momento da gravação, parece que temos relatos de mais de 100 pessoas feridas. 88 em Arad e 39 em Dimona. Claramente, um grande ataque. E o que torna isso ainda mais significativo é que esta é a primeira vez desde o início da guerra que o Irã causa danos sérios a Israel. O Irã rapidamente assumiu a responsabilidade após os mísseis atingirem o alvo. E a mídia estatal iraniana também disse que um dos ataques foi, na verdade, uma retaliação a um ataque que ocorreu em uma instalação nuclear iraniana, em Natanz. Na verdade, a mídia estatal disse que eles conseguiram atingir a instalação nuclear israelense em Nagaf, que fica muito perto de Dimona. Agora, parece que havia alguma verdade nessa afirmação, porque o míssil que caiu ficou realmente muito perto da instalação nuclear, mas ainda estava relativamente longe, a 10 milhas da instalação. Parece que eles miraram nela, só erraram por pouco, ou erraram feio. Eu não tenho certeza se 10 milhas é considerado perto ou longe quando estamos falando de mísseis que estão vindo de outro país. De qualquer forma, temos confirmação da ONU de que o Irã não atingiu a instalação. A AIEA, que é uma organização de energia nuclear da ONU, confirmou que está ciente do incidente, mas não recebeu nenhuma indicação de dano ao centro nuclear. Agora, apesar de tudo isso, esse ataque foi definitivamente motivo de preocupação, porque nos mostra 2 coisas. Ou a defesa aérea falhou, ou o Irã tem alguma nova tecnologia que as defesas israelenses não conseguem parar. Agora com base nos vídeos que são públicos. E novamente, vídeos são apenas pessoas gravando, então definitivamente não são abrangentes. Mas só com base nos vídeos que vimos, de cidadãos israelenses gravando, parece que 2 interceptadores foram disparados para parar esses 2 mísseis. Mas, como podemos ver pelo impacto, eles claramente erraram. Agora, as autoridades israelenses disseram que vão investigar, mas veremos se tornarão isso público, pois em guerra os países costumam ser pouco transparentes. Isso não ocorre só em Israel, mas em todos os países. No Irã, a cobertura é pouca, assim como nos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Agora, como essa era uma área populosa, temos muitos vídeos que foram divulgados nas redes sociais. Então, vamos analisá-los. Primeiro, temos um vídeo de Arat. Dê uma olhada. Em seguida, temos um vídeo de um prédio que ficava próximo à área do impacto. E você pode sentir o impacto no vídeo. Dê uma olhada. E então temos um ângulo diferente do ataque em Dimona. Dê uma olhada. E por fim, aqui está o resultado do ataque que aconteceu no Iraque. Como você pode ver, esse provavelmente foi um dos golpes mais devastadores até agora nesta guerra. E além disso, olhando para esse vídeo, parece que poderia ter sido muito pior. Basta olhar para todos os prédios residenciais ao redor. Felizmente, parece que o míssil caiu em uma área onde não havia nenhum prédio. Mas ainda há vítimas, mas felizmente não atingiu um prédio residencial. Agora, vamos voltar nosso foco para o campo diplomático, porque o presidente Trump acabou de emitir um ultimato chocante.
Se o Irã não abrir totalmente e sem ameaças o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América vão atacar e destruir várias usinas de energia deles, começando pela maior primeiro. Com certeza, é um grande ultimato. Porque até recentemente, o presidente Trump disse publicamente que os Estados Unidos estavam evitando atacar as usinas de energia deles de propósito, pois não queriam atingir a infraestrutura energética que atende os civis. Mas agora, essa estratégia pode mudar. Porém, eis porque essa declaração também é confusa. Apenas um dia antes, o presidente Trump tuitou dizendo que o Estreito de Hormuz não tem nada a ver com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, na verdade, não recebem muito petróleo do Estreito. Aqui está essa declaração. Primeiro, ele mostra os 5 objetivos que os Estados Unidos atingiram. Mas veja a parte final, onde menciona o Estreito de Hormuz. O Hormuz terá que ser protegido e policiado, conforme necessário, por outras nações que o utilizam. Os Estados Unidos não utilizam. Se solicitado, os Estados Unidos ajudarão esses países no Hormuz, mas isso não deve ser necessário, caso a ameaça do Irã seja eliminada. O mais importante é que será uma operação militar fácil para outros países. Agora, é claro, um pouco confuso, pelo menos à primeira vista. Um dia dizemos que não nos importamos com o Estreito. No dia seguinte, damos um ultimato à Guarda Revolucionária Islâmica. Mas, pensando bem, até faz sentido, pois sinto que a primeira declaração não era bem sobre dizer que não nos importamos com o Estreito. Era mais sobre tentar envolver países europeus ou outros países na proteção do Estreito. Até agora vimos a linguagem diplomática da Europa mudar. Eles estão condenando os ataques iranianos e estão pressionando o Irã, pelo menos diplomaticamente, mas ainda não houve nenhuma ação militar. Apesar de tudo, agora temos uma contagem regressiva. Há um ultimato de 48 horas sobre a mesa, e a cada minuto que passa, estamos cada vez mais próximos do prazo. E adivinha só, o Irã realmente respondeu ao ultimato. O porta-voz do quartel-general militar iraniano disse que se os Estados Unidos atacarem a infraestrutura de combustível ou energia no Irã, eles vão retaliar atacando a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos aliados em todo o Golfo. Agora, essa ameaça à dessalinização é definitivamente séria. Os países do Golfo obtêm de 50% a 90% de sua água potável de usinas de dessalinização. Se essas usinas começarem a ser atingidas nesta guerra, então grandes cidades como Dubai ou Riad se tornam impossíveis de sustentar. As pessoas acham que o petróleo é essencial, e realmente é, mas a água está em um nível totalmente diferente. Sem água potável, as cidades literalmente morrem. Então, mesmo que haja um ultimato, eu hesito em dizer que os Estados Unidos realmente vão levar isso adiante. Talvez isso deva ser mais um blefe diplomático do nosso ponto de vista. Talvez a gente assuma o controle da Ilha Karg, o que atinge o objetivo de afetar a infraestrutura de petróleo deles sem causar danos duradouros. Há outro aspecto importante nisso tudo. Vamos supor que o regime realmente caia. Mas se durante a guerra a gente destruir toda essa infraestrutura civil, então o novo regime vai ter muito mais dificuldade para se recuperar da guerra do que se a gente não destruir tudo isso. Então isso é algo que eu tenho certeza que os estrategistas militares dos Estados Unidos estão levando em consideração. Por enquanto, é só esperar para ver. Não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Vou mantê-los atualizados sobre o andamento.